Mais uma coisa que pedimos, Senhor, que o Senhor esteja conosco durante todo esse ensinamento, para a honra, glória e louvor do teu nome. Amém. Graças a Deus. Lá vamos nós. Então, livro de Samuca. Livro de Samuca. Samuel 6. A minha anotação é 6. A minha anotação é 6. Nosso Deus do céu. Jesus amado. Você estava acordado. Que é presença. Primeira Samuel. Então nós vimos aí, encerramos o ensinamento passado no capítulo 5, certo? O capítulo 5 falava do que mesmo? Falava como os filisteus se sentiram assombrados pela presença de Deus, tá? Então, para quem acha que está cheio de Deus, só traz euforia, mas depende da situação em que se está. Porque Saul, nós vimos, vamos ver mais para frente, que o que atribula a ele é o espírito mal da parte de Deus, não de Satanás. Então a presença de Deus, ela incomoda quem está no erro. A presença do Senhor, ela constrange quem está fora do eixo. A presença do Senhor a pessoa acha que Deus é só amor, só alegria. Não, ele é fogo consumidor também. Então, se a pessoa não está em condições de sentir a presença de Deus de fato, no mínimo ela vai se sentir assombrada pela presença, porque ela sabe que quando Deus se manifesta, acontecem duas coisas: ou ele traz vida, ou ela traz morte. Eita! No mesmo lugar onde os sacerdotes estavam cheios da presença de Deus, Ananias e Safira morrem, e era a mesma presença, porque mentiram dos apóstolos do Senhor. Tentaram enganar o Espírito Santo de Deus. O mesmo ambiente que trazia vida, o mesmo ambiente que estava trazendo renovo, restauração, foi um ambiente que trouxe morte para aquelas duas pessoas que estavam indignamente tentando ali fazer parte daquilo. Então, olha só o perigo, se a gente achar que dá para levar uma vida mais ou menos na presença de Deus. Então, daqui, a arca está na terra dos filisteus. E os filisteus agora eles se sentem assombrados pela presença do Senhor. Nós vemos isso no verso 7 do capítulo 5, então capítulo 5 de 1 Samuel, versículo 7, nós encerramos a aula aí. E vendo então os homens de Asdote, que saíram de Asdote, que assim era, disseram: não fique conosco a arca do Deus de... Não fique conosco esta arca, porque a sua mão é dura contra e também contra o Dagon, nosso Deus. Então eles declararam: esse Deus de Israel aí é poderoso, nem o nosso Deus não está podendo com ele, porque não pode nos livrar do mal que ele decidiu nos trazer. Então eles entendem que todo aquele mal que estava vindo sobre eles era da parte de quem? De Deus. Deus estava assombrando eles, Deus estava aterrorizando eles, E aí tem gente que acha que a presença de Deus vem só para passar a mão na cabeça, para fazer o coração se sentir alegre. Não, a presença de Deus ela também aterroriza. A presença de Deus ela põe medo naqueles que estão fora do centro da vontade de Deus. Está vendo como que aqui, na nossa mente já muda muita coisa, Porque a gente reprova às vezes algumas ações achando que não é Deus por conta de uma situação. Porque é uma palavra muito, hoje em dia você vai pregar para Deus, você fala assim: não, mas não é assim que prega. Quem ensinar é prega, como é que prega? Não, porque Deus é amor, então Deus é amor mesmo, por isso que ele não te matou ainda, infeliz. Você está no pecado, você está no erro, está vivendo uma vida profana. Está entendendo? Deus está te dando a oportunidade de mudar de vida. Aí você quer ensinar a igreja como que prega. Quem que tem que ensinar quem? Quem que está precisando de ajuda? Você diz: não, mas Deus não fala assim não, porque Deus é amor, Deus perdoa aquele que quer ser perdoado.
Deus perdoa aquele que se arrependeu do seu pecado. Deus ama o pecador, mas ele continua abominando o pecado. Aquele que transgride, Deus ama ele, Deus quer perdoar, Deus quer salvar ele, mas Deus continua irado com as más ações que a pessoa comete. Sim ou não? Sim. Aí as pessoas confundem as coisas, porque Deus é amor, acha que Deus tem que engolir, né? Pôr ela abaixo todas as mazelas que a pessoa apronta, e não é assim. Né? A paciência de Deus, ela tem limite. A Bíblia diz que Deus é longânimo. O que isso quer dizer? Ele vai demorar um tempo para trazer a justiça. Quando ele disser assim, ó, chega mesmo. Quando ele disser assim, ó, acabou mesmo. Não tem gente testando a paciência de Deus, mas vai chegar um momento que Deus vai fazer assim. Deus vai dizer assim, ó, chega. O que aconteceu durante esse período que a arca estava com os filisteus? Quanto tempo foi isso aqui? 7 meses, né? Falei para vocês na outra, 7 meses. 7 meses foi o período que a arca ficou com os filisteus. Só que durante esses 7 meses, o que aconteceu? Porque Deus começou a assombrar eles no último dia que a arca estava lá? Não, desde o primeiro dia que a arca estava com eles, Deus já vinha assombrando. Então o que aconteceu nesse período de 7 meses para eles chegarem nesse ponto aqui de falar, ó, não é. O que você acha que aconteceu? Deus se virou contra eles no primeiro dia que a arca estava lá ou 7 meses depois? Durante os 7 meses. Então durante esses 7 meses, o que aconteceu que chegou esse momento assim que eles disseram assim, ó? Você entende que foi uma coisa foi se potencializando? Chegou um momento que eles não suportam. Isso quer dizer que Deus foi aumentando a dose da correção, da prova, igual foi lá no Egito. Não mandou a praga, nada, Deus mandou outro. E foi aumentando a intensidade do negócio. Entendeu? Porque é isso que acontece com quem tenta medir força com Deus, né? Você chegar cheio de moral, achando que pode alguma coisa. Aí Deus vai dobrando, vai quebrando, vai virando, vai torcendo, vai moendo. Aí chega uma hora da pessoa diz, não, realmente eu me rendo. E se não chegar a esse ponto, irmão, morre. Morre. No pecado, na iniquidade, morreu. A Bíblia vai dizer que Deus não deu oportunidade. Deus deu. A pessoa que não se rendeu, não se dobrou, ou não deu ouvido da vontade de Deus. Certo? Capítulo 6 é quando eles de fato decidem enviar a arca. Só que quando eles vão enviar a arca, acontece uma coisa. Eles falam assim, ó, que o diabo é astuto, né? E cuidado para não confundir a voz do diabo com a voz de Deus, porque é muito semelhante. O diabo sabe imitar a voz de Deus. Deus vai dar uma ordem, Deus vai dar uma direção, depois Satanás vai vir e vai dizer assim, ó, será que é assim mesmo? Como que ele enganou ela? Ó, mas não é tudo isso não, isso é bobagem, uma mordidinha, isso não vai mudar nada na sua vida, ou se mudar, vai ser para melhor, você vai ficar igual a Deus, olha só, tudo que a pessoa queria ouvir, tudo que ela queria escutar, pode comer, não tem problema nenhum, manda para dentro. E o que ela tinha recebido de Deus? Não. O que era mais fácil para ela aceitar? O não de Deus ou sim, que aparentemente é tudo que ela queria escutar? E é o ponto que está se vivendo aqui. A Bíblia diz que quando eles decidiram mandar a arca de volta, aí o pensamento deles começou assim, ó, mas e se não for o Deus de Israel que está trazendo isso para nós? E se por um acaso for só coincidência? Você vai ler o capítulo 6 de 1 Samuel, você vai ver que eles chegam nessa enquete aí. E se for só coincidência com isso? Se não for o Deus de Israel? Eles chamaram alguns sacerdotes e disseram o seguinte, nós temos a intenção de devolver a arca, porque nós achamos que pode ser o seu Deus que está trazendo esse mal contra nós, então nós vamos devolver a arca. Certo? Os sacerdotes disseram, que maravilha, vocês vão devolver a arca, que bênção. E vocês acham que simplesmente por devolver a arca, a ira de Deus vai se apartar de vocês, Deus vai dar amnésia e Deus vai esquecer do pecado de vocês. Aí deu ruim. E o que nós podemos fazer? Então é o seguinte, vocês querem devolver a arca, vocês vão devolver a arca direito. Vocês vão ter que mostrar arrependimento diante de Deus. Vocês vão
vão ter que se dobrar diante da presença dele, vocês vão oferecer um sacrifício a ele. Porque vocês tocaram em algo que é sagrado, que é santo, imaculado. Então agora não adianta só fingir amnésia. Vocês vão oferecer um holocausto e vocês vão devolver a arca para o Senhor em sinal de arrependimento. Beleza? Quem sabe assim ele não nos mate. O negócio é assim. O Deus não tem certeza. O Deus é 8 ou é 80. Quem leva as coisas mais ou menos somos nós. Quem acha que dá para levar de qualquer jeito é a gente, irmão. Com Deus é sim, sim, não, não. A palavra de uma mulher de Deus é uma só. Tem uma conversa aqui com o pastor, depois vai lá com o presbítero, outra conversa, vai lá com a missionária. Não, é uma conversa só com todo mundo, é uma pessoa só. É sim, sim, não, não. É transparente desse jeito. Aí eles acharam que ia resolver as coisas por debaixo do pano, ia ficar por isso mesmo, devolve a arca. As outras nações, ninguém vai saber o que aconteceu. Daqui a pouco a arca aparece do lado de lá, ninguém precisa explicar como é que foi. Não. Mas eles ainda tinham uma dúvida. Qual que era a dúvida? Se era Deus realmente que estava trazendo aquele mal por trás. Então faz assim, ó, vocês colocam a arca em cima de bois, em cima da placa, prepara a carroça, coloca a arca em cima. E se os animais saírem em direção ao monte de Deus, cidade de Betseba, se não me fala memória, se eles forem em direção à cidade onde o povo de Deus está acampado, vocês vão saber por sinal que realmente é Deus que está direcionando toda essa situação para vocês. Agora, se os animais saírem meio que perdidos, aí vocês vão entender que não foi Deus. Irmão, foi só eles colocarem o sacrifício em cima da carroça. Foi só eles terminarem de colocar tudo em cima da carroça. Os animais eram da onde? Os animais eram dos filisteus. Os animais não conheciam a cidade dos hebreus, não conheciam a cidade do povo de Deus. Eles nunca tinham andado para aquelas terras, senão tinha virado janta, tinha virado comida. Os animais não conheciam aquela estrada, aquele terreno. E foi só colocar o sacrifício e a arca em cima da carroça. Que qual foi o trajeto dos animais? A cidade dos gigantes. Foram direto para o lugar onde estavam acampados os sacerdotes, os levitas do Senhor, que é quem cuidava da arca. Essa era a dúvida que eles tinham. Naquele dia ela foi sanada. Só que aí tem um problema. Nós vemos aqui os filisteus todos para devolver a arca por causa daquilo que eles estavam vivendo e sofrendo pela opressão que o próprio Deus estava causando deles. Porque tem sofrimento que não é Satanás que traz, tem sofrimento que é Deus que traz em forma de castigo para ensinar a nós uma lição. Se a gente aprende, o que acontece? A gente sai da prova, a gente sai do castigo. Se não aprende, é 70 anos de cativeiro, é 430 anos de cativeiro e por aí vai. Enquanto a gente continua na rebeldia, Deus permanece com a mão travada para que as bênçãos não cheguem até nós. Isso é bíblico, isso nós vemos nas vidas dos hebreus, na vida dos judeus, na vida de todos aqueles que tentaram agir e andar com as suas próprias forças sem serem direcionados pelo Senhor. Deus tira eles com forte mão do Egito, Deus doido para abençoar eles num trajeto ali de 1 mês e meio, mas por rebeldia de Deus ou deles, eles ficaram 430 anos no cativeiro. Deles mesmo. Porque a vontade de Deus era abençoar eles no mês seguinte, mas pela rebeldia e desobediência deles, 430 anos, a bênção ficou travada na mão de Deus. Ele falou, não abençoou. Esse ano não vai dar tempo de eu ver a promessa. O problema é seu, é você que não entrou no centro da minha vontade. A bênção já estava liberada, mas você não tinha aceito para sacar. Que nem uma história que lembra bastante é a peregrinação no Egito, né? Era para durar 40 dias, durou 40 anos por culpa deles. É disso que nós estamos falando. Essa é a questão. Aí você tem lá os 70 anos depois da Babilônia, porque Deus vem, a história ela se repete. Uma vida. Teve gente que nasceu no cativeiro, morreu no cativeiro, não sentiu nem o cheiro da bênção. Teve gente que entrou lá no cativeiro e já estava morrendo, não viu também a bênção. Não sentiu nem o cheiro da vitória. Por quê? Porque estavam dentro de uma situação com pessoas igual Jonas.
você já está enrolado, já é um problema. É melhor atravessar nado, é melhor estar com Jesus num barquinho furado do que estar numa grande embarcação com Jonas dentro. A gente já viu que é problema, né? Sim ou não? Sim. Vamos lá, verso 9, capítulo 6. E vede então, se subir pelo caminho do seu termo de Bet-Semes, que foi ele que fez esse grande mal. E se não, saberemos que não nos tocou a sua mão e que tudo isso nos aconteceu por acaso. Aquilo que eu falei para vocês aqui. Então, esse foi o teste que eles fizeram. Verso 12, o que aconteceu. Então as vacas se encaminharam diretamente pelo caminho de Bet-Semes e seguiram o mesmo caminho, andando e berrando, sem desviarem nem para a direita e nem para melhor do que a gente, sem nem pensar em voltar para trás, sem nem pensar em desistir, sem nem olhar para o lado. A gente não, a todo tempo está querendo arrumar uma desculpa para parar, a todo tempo querendo arrumar uma desculpa para poder não fazer aquilo que o Senhor ele colocou diante de nós. Mas a Bíblia diz que os animais receberam aquela incumbência de Deus, saíram, irmão, focados naquilo que eles tinham sido direcionados para fazer, que era o quê? Levar a arca. E nós que fomos chamados para levar a presença, será que nós não temos a mesma missão? Porque nós estamos com a presença não é para nós, nunca foi. Porque Deus me ama, que Deus me acha, Ele me enche da presença para eu ficar brigando mais por Deus. Não, nunca é por mim, é para eu levar para algum lugar. A presença é para mim direcionar. Eu sou só um instrumento por onde a glória de Deus vai ser transportada. Você tem que entender isso. A presença de Deus vai te guiar, vai te direcionar para onde o Senhor ele quer estar, ou ele quer se apresentar, ou ele quer ser conhecido através da sua vida por alguém que não lê a Bíblia, por alguém que não conhece a palavra de Deus. Vai conhecer Deus, vai conhecer a Bíblia através das suas ações. Mas e se conhece Deus através de uma pessoa que se diz homem de Deus e mente? Através de uma pessoa que se diz mulher de Deus e fofoca, que se diz homem e mulher de Deus e não obedece? Qual tipo de Bíblia que essa pessoa vai conhecer se ela não lê? E a única referência que ela tem como homem e mulher de Deus somos nós. Aí fica ruim. Uma analogia que parece boba, mas diga. ao mesmo tempo, se para entrar na história, imagine as outras vacas, vendo a vaca passando pela presença, poxa, Podia ser. É uma analogia boba, mas as pessoas querem muitas vezes estar no nosso lugar. E às vezes nós estamos rejeitando algo que tem alguém orando 10, 15, 20 anos para receber e você nem pediu e Deus escolheu você. Eu não pedi para ser obreiro, mas quem foi que falou isso? Deus te escolheu sem você pedir. Olha que honra. Tem gente que está orando, tem 10, 15, 20 anos e Deus não deu esse nome, não deu essa oportunidade para você. Sem você pedir, Deus te escolheu. Olha que maravilha. E às vezes nós negligenciamos isso. Vamos fazer caso da presença do Senhor. Mas eu Certo? tenho um testemunho em relação a isso. Sempre que alguém falava assim, no começo, né, da minha caminhada, sempre que alguém falava assim, Jesus está aqui, eu falava assim, no pensamento eu falava assim, se Jesus está aqui, eu falava assim, me enche. Toda vez que eu falava, Jesus está aqui, eu falava, me enche. Certa feita, o Espírito Santo me perguntou. Para quê? Para quê? Quando ele me perguntou para quê, eu não sabia responder. Eu não sei. E aí eu fui, né, começar a entender que para me encher não era para mim. Né? Eu que ele acabou de falar. Eu descobri que tem gente que é viciada na presença de Deus. Isso pode ser um problema. Isso pode ser um problema. O que é o vício? A pessoa quer, né? O drogado. Ele quer, aí vai lá, usa, acabou. Aí ele só quer de novo. Né? E aquilo ali vira simplesmente um vício, que é isso aí. Senhor, me ajuda no culto, eu quero sentir a presença. O êxtase, sabe? Aquele de estar bem, aquela de voar, eu só quero isso. E a presença de Deus não é para isso. Não é para você se sentir bem. A presença de Deus é para te capacitar para um algo. A presença de Deus não é algo vão, fútil, só para te trazer um bem-estar. Não, você põe um filme que você gosta, pode causar o mesmo efeito. Uma música que você gosta,
causando esse efeito. Agora, se você quer a presença de Deus na sua vida, aí você vai ter que fazer escolhas para que a presença de Deus ela fique na sua vida. Você vai ter que colocar coisas para fora para que a presença de Deus permaneça. Você vai ter que rejeitar coisas, abrir mão às vezes de você e daquilo que você quer para que a presença do Senhor ela permaneça. E às vezes você nem sabe que Deus está ali contigo, né? Que é o caso de Jesus lá na crucificação, né? Você acha que Deus não estava com ele, mas ele não viu. O momento que ele estava vivendo de tristeza e sofrimento impediu ele de perceber a presença do Pai. Tanto que ele pergunta, né? O Senhor me abandonou? Onde o Senhor estava? Deus estava lá. Né? Elias, né? Ali, eu acho que eu estou só Deus me vendo com Deus teve que ir lá e sacudir ele. Falou, meu irmão, pelo amor de Deus, não. Nós temos intimidade já, nós temos convivência, não tem tempo para isso não, Elias. Vai ficar te adulando, não. Vou ficar falando toda hora, não. Você já é profeta, meu. Ô, larga de frescura. Você vê que Deus fala com ele, pô, você está fazendo aquilo. Você já passou desse nível, cara. Você está, esperando de você uma situação mais madura e você se comportando como um menino. Moisés, quando não conhece a presença do Senhor, Deus se apresenta para ele, né, na sarça e tal, chama toda aquela. Quando passa tudo isso, irmão, é a questão da intimidade, Deus simplesmente chega para ele na madrugada, Moisés sobe. Bora. Tem vento, tem fogo, tem nada, você tem que estar atento. O problema é que a gente continua querendo ensinar, a gente continua querendo fogo, continua querendo vento, continua querendo água, e Deus não precisa de nenhum desses elementos para se manifestar. Por que você acha que Jesus fala mais do inferno do que do céu? Porque é uma coisa que nós devemos nos preocupar, porque Satanás está mais presente na nossa vida, ao nosso derredor, tentando nos derrubar, nos estudando, sabe, imitando Deus muitas das vezes. A gente recebe, sabe, orientações e instruções de Deus para fazer algo, e como eu disse, né, aqui no começo, colocando dúvida naquilo que Deus está fazendo, para poder te impedir de, sabe, não precisa de, não é assim, não, entendeu? Só, e aí você acha que é até Deus que está falando. E essas coisas às vezes nos impedem de alcançar aquilo que o próprio Deus está ali, só esperando ver qual é a sua atitude. Você acha que Deus não estava vendo ela comer aquela? Por desgramando, eu tenho vontade de matar ela agora. Não posso, não quero. Vou dar outra oportunidade para ela. Mas ela vai me matar. Ela vai sentir dor, vai ter papo. Os meninos vão dar trabalho para ela, não ia dar. Agora ela vai ter que lavar a roupa de Adão, mesmo sangue. Agora ela vai lavar. Castigo por conta da desobediência. Adão ia trabalhar cheio de vergonha, ia chegar em casa como se nada tivesse acontecido, sem estar cansado, sem nada. Agora vai sentir cansaço, canseiro, vai ter artrite, artrose, vai sentir dor. Vai acabar o dia, vai estar exausto. Uma coisa que afeta até hoje, né? Uma desobediência igual a gente, para os nossos que vai vir, né? Dependendo do que a gente fizer, ainda vai chegar neles. Tanto bom como ruim também. Sim, são as consequências, né, que nós vemos na vida de Davi, vemos na vida de Saul, vemos na vida de tantos outros, vemos na aula passada na vida de Eli, né, as consequências de atos e ações que ele teve prejudicaram a sua família, né? Doenças que às vezes a gente pode adquirir, que ela pode através do sangue, através do DNA, passar para os nossos filhos. Tudo por conta de desobediências, né? De informações que nós já recebemos, instruções que a gente já recebeu e a gente passa por cima delas. Aí vem uma coisa chamada conselho, e ela não atrasa nada. Então nós vimos aqui que os filisteus entenderam que era Deus no negócio e decidiram devolver a arca. Deus confirma que era ele na situação. Como eu dizia, só que do outro lado os israelitas não estavam prontos para ser abençoados. O problema é receber a bênção sem estar preparado. A arca cheia,
chega nos termos deles. A arca chega em Bet-Semes. E o que acontece? Tem uns camaradas lá, né? Que dizem, tá vendo aí? Olha aí como é que aí, porque nós somos melhores do que eles, né? Porque eles não aguentaram o nosso Deus. Só que Deus tinha dado uma instrução para o seu povo, de que tinha homens instruídos e capacitados para carregar a arca. Deus direcionou pessoas para fazerem o translado da arca. Quem eram? Os levitas e sacerdotes. Certo? Então os levitas eram responsáveis por transportar a arca. A arca chega em Bet-Semes e tinha alguns soldados lá cercando a arca. Quando eles vê a arca chegando, por que não? Tem pastor aqui, então eu que sou, tem sacerdote aqui, eu que estou aqui, eu que mando, eu que faço, eu que digo, eu que sou, terra, fogo, água. Vamos meter a mão na arca, porque nós somos donos da parada. Foram lá pegar a arca, trouxeram a arca, abriram a arca, olharam dentro, está vendo aí? Cadê? Quem disse que precisa ser sacerdote? Quem foi que disse que precisa ser levita? Eu também tenho a presença de Deus. Eu também sou escolhido. Eu também sou eleito. E foi aquela maravilha toda. Daqui a pouco. Eita agora! Só vê tomar um para um lado, tomar um para o outro, caiu para cá, caiu outro para lá. Teve um que não teve a mesma ousadia de olhar dentro da arca, foi o que ficou para levar a notícia. Eita agora! E para explicar o que aconteceu, meu irmão? Temos que ter um mensageiro para levar tudo. Os soldados foram, aconteceu. Por que aconteceu? Do nada. Porque os filisteus não tiveram a ousadia de entrar. Irmão, os filisteus, em toda a sua intrepidez, não abriram a arca com cinto. Em toda a sua intrepidez, eles não abriram a arca. Quando ela chegou na terra do povo de Deus, que tinha todas as instruções possíveis, dadas pelo próprio Deus, o menino nascia, quando aprendia a falar e ouvir direito, já era instruído que não se podia se aproximar da arca. Todo menino e menina, criança, já sabia disso. Glória a Deus. Todo mundo tinha essa instrução, irmão. E a primeira coisa que eles fizeram quando a arca chegou foi abrir a arca e meter a cara nela. Tem coisa, irmão, que pode parecer besteira. Tem coisa que pode parecer nada demais. E se não é obrigado a crer em tudo, a acreditar em tudo. Mas a partir do momento que você recebe uma instrução, você não é mais inocente. Estávamos vivendo uma situação semelhante na igreja. Porque viemos aqui pessoas de igreja diferentes, tem gente que já chegou aqui consagrado e tal. E tem-se um místico por aí que o obreiro pode fazer tudo e fazer de qualquer jeito, entendeu? Porque já tem a confirmação de Deus. E muita gente ficando doente, foi ou não foi? Se eu orava uma pessoa que no outro dia estava caindo de febre, estava tudo. Aí a gente orando e disse, Senhor, o que está acontecendo? Aí começamos a reparar a atitude. E por incrível que pareça, os obreiros, as pessoas que intercederam, as pessoas que garravam a pessoa para era batata. Era batata. Era batata. E se não era para a pessoa, era para alguém da família. Era, foi os obreiros. Aí fizemos o ensinamento, demos instrução para os obreiros, falando o que era, o que não é, ensinando o porquê disso, o porquê daquilo. Parou ou não parou? Porque às vezes a gente faz inocentemente, e Deus perdoa, Deus, sabe, acontece. E às vezes também, pastor, já é doutrina que a gente. Da noite e meia, a gente foi ensinado assim, né? Vai lá, abraça e fala, a pessoa chorou. Irmão, eu já falei isso aqui, né? A pessoa não pode chorar em paz no culto, porque vem, profeta. Irmão, não vem, se estiver chorando, vem profetizar para mim, não. Eu estou falando com Deus, estou te chorando, estou amarrando. Glória a Deus. Mas a pessoa só quer chorar. A pessoa não pode nem chorar em paz, porque vem alguém nem te diz nada, vai lá com a pessoa, não fica quieto. Se eu quisesse desabafar com você, falar para você, eu tinha chamado você, não vem aqui, precisa confessar. Não, a pessoa quer falar com Deus, quer desabafar com Deus, deixa a pessoa chorar em paz. Aleluia.
Deus vai secar as suas lágrimas, Deus vai agir nesse rebanho. Não precisa ser profeta, não. Todo mundo está vendo a pessoa chorando, a pessoa está passando por alguma dificuldade, meu. Para de novo. E às vezes é choque. Sim, às vezes a pessoa está expressando uma alegria, a gente chora de alegria também. Mas não, repara para você ver. Repara. Quantas vezes eu cheguei na igreja quebrado, na igreja, sabe? E aqui, ó, na pose, ninguém sabia. Cadê que alguém profetizava para mim? Eu estou vendo o seu sofrimento, é isso que eu estou. Cadê os profetas? Cadê? Aí você sabe quem que é profeta mesmo, de verdade. Está entendendo? Agora, quando vai profetizar coisa que está na cara, não vem não. E é o que a gente cansa de ver por aí. E aí engana as pessoas, ganha o coração das pessoas com essas coisas. E a presença de Deus fica onde? Porque você acha que Deus entra no... Depois a pessoa sai dali e vai cobrar de Deus, né? O Senhor falou. Ah, Deus, o Senhor diz. Deus, não falei nada não. Vai cobrar o profeta lá. Não falei nada. Está entendendo? Mas situação como essa aqui, ó, eles acharam que não, a arca é nossa. É tudo nosso. Eu sou um obreiro também, nós também podemos, nós também podemos, nós também oramos. Aí demos um ensinamento aqui, instrução, teve gente que passou por cima, não era obreiro ainda, não era consagrado, mas dia de oração, você piscava. Eu estou bravo, o joelho para lá, quando eu orava, a pessoa estava assim. E os filhos doentes em casa. E a criança endemoniada, depois o pastor tinha que ir lá expulsar o demônio da criança. De 5 anos, criança endemoniada, dentro de casa. Como é que você está expulsando o demônio? Na rua? E você não tem autoridade para expulsar um exumirim dentro da sua casa? Tem coisa errada aí, irmão. Tem coisa errada aí. Que autoridade é essa que só funciona da porta para fora de casa? Será que o diabo não está enganando não, uma pessoa dessa? Lógico que está. Não é Deus que está usando, é o diabo que está enganando. A pessoa acha que está cheia da presença, que o diabo finge que sai. A pessoa fica feliz porque acha que mandou embora. E está tudo certo, porque continua na vida do jeito que está, do jeito que o diabo gosta e não tem uma confirmação de Deus. É o que está acontecendo aqui. Os filisteus estavam prontos para devolver a arca, mas eles não estavam prontos para receber. Será que às vezes a gente não faz a mesma coisa? Pede, Deus me dá, Deus eu quero, mas a gente não se prepara para receber. É o que a gente estava falando lá. Eu quero, me enche. Beleza, para quê? Para que você quer ser cheio? Para que você quer a presença? Para dizer que tem? Não é essa a finalidade. Porque o reino, o evangelho, como nós já temos aprendido aqui, é serviço. Então, se Deus me capacita, o poder e a autoridade, Deus vem me capacitar para eu fazer algo que seja útil para aí. Não é nem para mim. Olha como é que é. Você está pedindo? Eu vou te dar, mas não é para você, é para você repartir com a igreja. Aí quando você aprender a repartir com a igreja, aí eu ajo também no seu particular. Não é assim que o Senhor fala? Buscar primeiro o reino do reino dos céus não é individual. O reino é reino, o reino é para todo mundo. Buscar primeiro o reino. Quando você aprender a viver no reino, aí eu vou agir na sua individualidade, eu vou agir na sua vida individual. Porque aí eu vou olhar para a sua necessidade. Quando você aprender a viver como reino. E aí acontece então toda essa situação. Verso 19 do capítulo 6. Alguém lê para mim aí o 19, 20 e o 21, por favor. E feriu o Senhor os homens de Bet-Semes, porque olharam para dentro da arca do Senhor até ferir no povo 50.600. Um pouquinho, né? Quantos foi ferido aí? 50.000. 50 mil. Quem feriu? O Satanás? O diabo? Quem? O Senhor. Não acredito, irmão. Mas Deus não quer festa, Deus não quer alegria, Deus não quer isso. Ou prega aí, né? É congresso, festa, cantor, né? Mas Deus não gosta mais disso. Como é que Deus matou? E vem agora para tudo isso aí. E cemitério, 50 mil. 1 Samuel 6,19. Pode ler, não tem nada de ler. Então o povo se entristeceu, por quanto o Senhor fizera tão grande estrago no povo. Então disseram os homens de Bet-Semes:
poderia estar em pé perante o Senhor, este meu sangue? E a quem subirá desde nós? Enviaram, pois, mensageiros aos habitantes de Gileade, 50.070. dizendo: os filisteus se remeteram à arca do Senhor. Descei, pois, e fazei a seguinte para vós. 50.070. Por Uma conta. traduções que falam só 70. Tem uma tradução que está falando só. Nova versão internacional. Erro de tradução. Essa é uma das traduções mais antigas que tem da Bíblia. Você viu só o problema do microfone sem fio? A gente vai perdendo riquezas de detalhes, coisas que são extremamente importantes, acabam ficando insignificantes. Não que 70 ou 70 mil. Não que 70 não seja já um número, mas de 70 para 50.070 é muita gente, né? Mas olha a assombração. Os 70 aqui para mim já era o suficiente. Aí eu entender que Deus não estava no negócio. A Bíblia está mostrando Deus trouxe assombração sobre aquele povo por conta da sua desobediência. O que é que tinha dentro da arca demais para Deus matar tudo isso de gente aqui? Tinha alguma coisa demais lá? Não. O que tinha na arca? Um potinho do maná, as tábuas lá que Moisés usou, a vara de Arão, né? Coisas simples, as pedras, mas que as pedras tiradas do Jordão, mas que representavam a presença de Deus e que Deus tinha estado com eles. O problema não foi eles tocarem nas coisas, o problema foi eles passarem por cima da palavra do Senhor. O problema foi a desobediência. O problema às vezes não é nem o que você está fazendo, o problema às vezes não é nem o que eu estou fazendo, o problema é às vezes eu passar por cima de algo que Deus já me instruiu para não fazer. Se eu já recebi a instrução, qual que é a minha parte? A minha parte, se Deus já falou comigo, se Deus já me deu a orientação, qual que é a minha parte? Obedecer. Deus só quer provar a obediência, às vezes não é porque é nada demais. O problema não é o fruto, tem gente até hoje, né? Não, porque eu aqui, né, que era maçã, era banana, era abacaxi, não interessa o que era, o problema não é fruto, o problema foi a desobediência. O problema não é o que é, pode não ser uma coisa grande, pode ser uma coisa muito pequena, pode ser uma coisa insignificante, mas eu recebi uma instrução de Deus, Deus quer provar tão somente a minha obediência. Está entendendo? Aqui não é nada demais, não precisa ser nada demais. Não precisa. Deus está provando o meu caráter, Deus está provando a minha fé, Deus está provando a minha obediência. É isso. Nunca foi sobre o que é, se é coisa grande ou pequena. Porque o diabo tem vencido muita gente nessa aqui, ó. Não é nada demais. E não precisa ser mesmo. Não precisa ser nada demais. Pode ser coisa insignificante, que é o que nós estamos vendo aqui. A mesma coisa que os filisteus guardaram embaixo do braço 7 meses, é o que estava na mão dos israelitas, do povo de Deus. Só que os filisteus, eles temeram mexer na arca. Temeram. Eles temeram. Se nós nem mexemos, e a gente já está passando, você imagina só, se a gente abre esse negócio aí, não quer nem ver. Quem era para não mexer? Está entendendo? Quem tinha todas as instruções, quem era para temer a presença de Deus? Irmão, se eu tenho um contato aqui, mas se eu chegar perto sem tocar, vou esperar que chama os levitas lá rápido, que eu não quero ficar nem responsável por esse negócio aqui, não é comigo. Está entendendo? Deu de dar, né? Velocidade matou o gato e deixou 2 cegos. Nesse caso aqui, matou 50.070. E ficou um mensageiro. Esse aqui deve ter dado graças a Deus que decidiu não morar na área. Mas eu acredito que foi o próprio Deus que não deixou ele olhar lá para
Deus que falou assim, ó, meu, eu preciso de alguém para levar a notícia. Não vai, Não, foi um, olhou, aí não deu nada, aí você vou olhar também. Aí começou. Aí ficou um. Porque assim, ó, olha só, olha que perigo. É que o Jean está falando. Esses homens não conseguiram olhar uma vez só de lado. Não, foi um de cada vez. Alguém veio, olhou, não deu nada. Deus Não, deu tá vendo? Aí veio outro, olhou, eu sabia que não era Deus. Aí, ó, eu não falei. Aí foi um atrás do. Agora, se Deus matou o primeiro, Se olhou, caiu, ninguém mais ia olhar. porque por que Deus não matou o primeiro? Porque o problema não era olhar, o problema era a desobediência. E para saber da desobediência, Deus tinha que deixar até o final, para ver quem olhar quem não ia. O que aconteceu com Adão e com Eva. A Eva primeiro não aconteceu nada. Só aconteceu depois que o Adão. Pois é, porque Deus precisava provar os dois. Isso aí é para quem pode andar no embalo dos outros. Eita, fulano fez, não aconteceu nada. Vai no mesmo barco. O enterro vai ser no mesmo dia. Comentando aqui que eles todos se acharam muito corajosos, mas na verdade corajoso foi aquele que não fez. Então, às vezes, nosso ato de coragem é justamente não fazer aquilo que não deve, não aquilo que está sendo desafiado para fazer. Não. A Bíblia diz que, irmão, os anjos têm um senso de obediência fora de série. Fora de série. O livre-arbítrio é uma coisa perigosa. O livre-arbítrio é uma coisa perigosa. Os anjos abriram mão do seu livre-arbítrio. Não é que eles não têm, é que eles não usam. Eles não usam. Os anjos têm o livre-arbítrio. Tanto que aqueles que se rebelaram contra Deus fizeram uso do seu livre-arbítrio. Decidiram estar do lado de Satanás. Então eles têm sim o livre-arbítrio. Certo? Concorda comigo até aí? Mas por que os anjos não usam? É uma coisa extremamente perigosa. É uma coisa que pode te afastar de Deus. O livre-arbítrio. Então os anjos decidem ficar dentro da vontade de Deus. Tanto que quando o Satanás vem se apresentar diante do anjo, o anjo legítima a defesa. Legítima defesa é certo ou errado? É certo. Você tem o direito de se defender. Os anjos também têm direito de defesa. Mas Deus não tinha dado ordem para o anjo pelejar com Satanás. Deus tinha mandado o anjo lá para ocultar o corpo de Moisés ou simplesmente para confundir Satanás. E o diabo vai lá agora se andar caçar o corpo de Moisés, achando que Moisés tinha morrido e Moisés já estava com Deus. Para confundir Satanás, põe um anjo lá. Quando o diabo chega atrás do corpo de Moisés, está um anjo. Aonde que você escondeu o corpo de Moisés? Eu não sei de nada. Como que você não sabe? Você é um anjo? Vem cá que eu vou te falar. Você não vai brigar comigo. Por quê? Porque eu não vou brigar com você. Eu não vim aqui para isso. Não vim aqui para brigar com você. Eu vim aqui diante da ordem do Senhor. Se você quiser brigar, eu vou chamar agora. Alguém para brigar com você. A gente faz extremamente o contrário. Vem! Ainda bem que ele não tem, né? Ele não veio quebrando essa piscina. Ainda bem que Deus tem a chave da coleira. Mas uma hora dessa, se Deus solta. Mas eu creio que de vez em quando Deus solta. Deus não solta. Deus solta um pedacinho da corrente. O tanto de pregadores, de cantores, o tanto de obreiro que eu já vi, eu penso na cabeça, eu amasso, eu amarro, eu isso, hoje. Quem é que está quebrado? Quem é que está amarrado? Quem é que está desviado? Esses tais. Eu não falo isso para você ter medo. O diabo manifestou. Não. Tem que ter autoridade diante de Deus para agir, mas nenhuma necessidade. Manifestou ali, eu vou mandar embora, porque eu não chamei. É diferente de você ficar invocando, é diferente de você ficar provocando. Você precisa entender isso. Você tem autoridade para repreender, para expulsar. E como obreiro, você deve fazer isso, porque se você não fizer, você é negligente. Se você for um obreiro, você não tem coragem de expulsar o demônio, você é negligente. Você tem que se posicionar como homem e mulher de Deus. É igual o policial que vê alguém, a pessoa ali, armado com a arma na cara, dizendo, eu vou te matar. Você
tendo condições de se defender e defender a pessoa e não fazer nada. Você precisa se posicionar como homem e mulher de Deus. Você que é o rei, né? Não, deixa que o outro vai. Não, deixa eu fui. Em nome de Jesus, o Senhor tem capacitado para isso. Eu estou aqui com a autoridade de Deus e já junto com meus irmãos. Você vai sair daqui. Glória a Deus. Está entendendo? Agora eu estou falando de uma situação de uma pessoa que acha que está tudo sob controle, que ela pode resolver na força do braço, que não é assim que funciona. Tá certo? Primeiro que a gente já viu que a autoridade não tem nada a ver com grito, com entonação da voz, com quantos anos foi consagrado, não tem nada a ver isso. Já aprendemos isso aqui, né? Aí você falou uma vez nesse momento, a gente não deve superestimar ele, mas a gente também não pode superestimar. Sim, é isso aí. Né? É igual eu falei em um dos ensinamentos que a gente estava falando nesse assunto. A gente não pode subestimar o inimigo, achar que o diabo não é de nada, que o diabo não é ninguém, que o diabo não pode nada, mas a gente também não pode subestimar ele, achar que ele é mais poderoso do que a autoridade que Deus confiou a nós. Né? Agora, para eu usar a autoridade que Deus confiou a mim, eu preciso estar na posição, porque senão eu não tenho autoridade contra aquela voz do maligno. Né? Ele finge que saiu, eu acho que expulsei, está tudo certo, já não tudo ali. E eu continuo achando que sou um super-homem, super-homem de Deus, e o diabo está na mesa lá, irmão, vai comendo, como se nada tivesse acontecido. Porque ele não precisa aparecer, o diabo não precisa ver. É muito diferente de nós, né? A gente quer ser reconhecido, o diabo não, ele fica muito bem ali, tranquilo, escondidinho, sabe, agindo ali na maçola e tal, como se nada tivesse acontecido. E aí que está o problema, que a gente só percebe ele quando ele se manifesta. Então nós precisamos alargar a nossa visão para começar a enxergar a ação do inimigo, que foi o que aconteceu aqui. E o Jean já falou, né? Veio o primeiro, veio o segundo, o terceiro, veio o milésimo e nada. E aí quando não acontece nada com quem foi na frente, a gente acha que está tudo certo. O problema é que Deus espera até provar e sondar o coração de todos. Então, cuidado, quando você vê alguém saindo fora da linha, antes de você ir a volta, não volta aqui, é aqui, ó. Não vai atrás, não. Porque não aconteceu nada, não vi nada, eu acho que é assim, não. Se você tem uma instrução, se você receber uma orientação, fique dentro da orientação. Fique dentro daquilo que Deus falou para você. Porque nós vemos hoje pessoas agindo de forma errada diante de coisas que nós já aprendemos. E parece que nada está acontecendo, mas só parece. Uma hora a conta vai chegar. Uma hora a situação vai virar conta. Agora, quem vai estar apto ou pronto para intervir na situação? Você acha que Deus não viu, né, lá no céu, desde que o primeiro anjo já desviou o foco do propósito de Deus? Deus não viu, mas Deus deixou para ver quantos mais estavam na mesma tendência. Quando realmente estava decidido quem estava de que lado, os se manifestam. Foi ministrado domingo. Quem é por nós? Eu vou descobrir quem está do meu lado e quem não está. Mas depois que já estava dividido, eles já tinham decidido um lado. Então, como eu dizia, nós precisamos aprender com os anos a abrir mão do nosso livre-arbítrio. Senhor, eu posso escolher, mas eu não quero. Eu prefiro que o Senhor escolha. Aleluia. Eu prefiro que o Senhor direcione a minha vida. Eu prefiro que o Senhor direcione o meu coração, porque eu já aprendi que o meu coração é enganoso. Eu já aprendi que o meu achismo está fora da sua vontade. Então eu prefiro que o Senhor me direcione. Isso. Aí você imagina Deus provando agora um jovem. Deus pega um jovem que Deus já tinha dado para ele o trono. E olha só como Deus, irmão, Deus fala, vou provar esse jovem agora. Pede o que você quiser e eu vou te dar. Você imagina, um jovem perdeu o trono. Deus chega para ele agora e diz, pede o que você quiser e eu vou entregar. Não. Talvez eu não teria a mesma sabedoria de sair já pedindo outras coisas. Seja sincero, se fosse você, o que você teria pedido? O que você teria escolhido? Mas Salomão, naquele momento, estava tão dentro da vontade de Deus, e o coração dele estava tão em Deus, que qual foi a vontade dele? Fazer a vontade de Deus. Falou, não, eu quero que o Senhor me capacite para fazer a sua vontade, cuidar do seu povo. Eu falei, isso é comigo. Eu não quero ninguém mais milionário que eu na face dessa. Você tem que conviver
Você pensa que Deus não faz a mesma coisa com a gente? Isso é assim, ó, vou deixar só para ver aonde vai. Porque Deus não falou nada, Deus não repreendeu, Deus não usou ninguém, ninguém não revelou. O fato de Deus não revelar não quer dizer que Ele não está vendo. O fato de Deus não revelar não quer dizer que Ele não está sabendo. O fato de Deus não se posicionar contra não quer dizer que Ele está aprovando. A gente precisa tomar cuidado com aquilo que nós fazemos. Mas às vezes, pastor, o Senhor até revela, mas Ele não permite que a gente fale. Ele deixa para ver até onde a pessoa vai. Já teve situações que aconteceu exatamente isso. Você fez, você fala, Deus, eu vou falar. Você fala, você vai ficar quieto. Você vai quebrar a carne, não vai dar risada junto. Teve. Assim, eu vou falar. Você não vai falar mais nada, você já falou. Falou uma, você já falou duas, já falou três, eu já falei, já usei outras pessoas. Agora nós vamos ver e contemplar. Depois que cair, quebrar a cara, a gente vai lá, passa o metiolate, traz a põe nas costas e está ali. É assim, desse jeito que Fechou fundo, gente. Bora lá. Capítulo 7. Então vieram os homens de Kiriat Jearim e levaram a arca do Senhor e trouxeram a casa de Abinadab, o outeiro, e congregaram Eliezer, seu filho, para que guardasse a arca do Senhor. E aí tivemos outro problema. Porque quem é? Porque o que aconteceu lá com o pessoal que ordenaram? Morreu. Agora eu recebo a oportunidade de cuidar da arca, a incumbência da arca ficar na minha casa. O que eu vou fazer? Trancar ela. O que foi que aconteceu? A arca chega na casa desse cidadão aqui e ele pega e simplesmente arruma um cômodozinho lá e tranca a arca para ninguém chegar perto. É como se a presença de Deus ficasse isolada da vida deles. E foi se passando sabe quando ele passou? 20 anos. 20 anos que simplesmente foi ignorado. 20 anos que a presença de Deus passou de largo na vida deles. 20 anos que a presença de Deus fica meio que esquecida no meio daquele povo. É lógico que dentro desse período Deus falava, com os sacerdotes que estavam dentro das profundidades ali de Deus. Mas aquilo que representava a presença de Deus no meio deles, aí a gente olha para eles assim e fala, nossa, que povo negligente, nossa, que povo que descaso com a presença de Deus. Mas vamos ser sinceros, às vezes a gente não faz a mesma coisa. Vem aqui, canta, Senhor me usa, Senhor me enche, Senhor me renova, Senhor me levanta, Senhor faz. E aí Deus faz tudo isso. E você faz o quê? Com a presença. Põe ele num cantinho fechado, num quarto secreto e guarda a presença. Simplesmente o êxtase, o vício de sentir a presença é o suficiente. Porque na segunda-feira a gente volta a ser o mesmo crente, sem sal, sem azeite, com as lâmpadas apagadas, sem compromisso, sem falar de Jesus. Volta para a mesma vidinha de mesmice, como aquele que também não tem a presença. As vidas não são impactadas pela presença de Deus que está que é o que tem que acontecer quando realmente você está cheio da presença de Deus. O ambiente que você chegar de morte tem que sentir que a vida chegou. Porque eu não falar, todo mundo atribulado, tem um macumbeiro, tem uma feiticeira, tem um que crê em gnomo, tem outro que crê em não sei o quê. E você crê em quem? Glória a Deus. Se você sente o ambiente pesado, quando chega esse lá, você precisa sentir que o ambiente mudou, que você chegou. Aleluia. Quem é esse? Quem é esse que chegou? Mudou. Senti alguma coisa. O que aconteceu? Se nós só estamos sendo impactados por eles, é porque está faltando alguma coisa em nós. Porque se a gente estivesse pleno da presença, quando a gente chegar no ambiente, a situação tem que mudar.
Porque se nós sentirmos a presença do inimigo que está abaixo do nosso Deus, olha, imagina quando chega um homem de Deus. A Bíblia diz que quando Elias ia entrar na cidade, sabe o que acontecia? A mesma coisa, a mesma trombeta que tocava quando tinha guerra, tocava quando entrava o profeta. O profeta chegou, mudou. Quem estava pecando parava de pecar na hora. Quem estava no erro tremia na base. E aí, profeta, você está de boa hoje? Você está bem? Você está legal? Você já tomou café? Você já almoçou? Você está bem? Você sabia que quando o profeta chegava, Deus tinha algo para revelar. Tu sabia que o profeta não andava sozinho. Ó, quem andava no caminho sabia que estava tranquilo, mas quem estava. Opa! É isso que está acontecendo, meu irmão. Você bateu o ponto lá, você fala, fulano chegou. O ambiente tem que mudar. O ambiente precisa mudar. E para melhor. Para melhor. E não gosta de você, tem que olhar para você e dar um sorriso, entendeu? Eu preciso cuidar bem dele, eu preciso cuidar bem dela, senão Deus vai me matar. Domingo, pastor, eu fui na casa do norte comprar um filho e os meninos têm uma avó que era mãe de santa, né? Eu tô dizendo o bebê. Sim. Nunca mais eu tinha visto ela. Quando eu cheguei, ela estava lá. E eu senti que dar um abraço nela. Sim. Aí eu falei assim, nossa, Fé, quanto tempo eu não te via? Peguei ela e abracei. Quando eu abracei ela falou assim, Jeane, minha filha, eu não sei, mas eu tô toda arrepiada. Aí eu falei a presença de Deus. Aí ela falou assim, tem na tua frente aí é maior do que o que está comigo. Eu falei assim, porque Deus ele anda comigo. Aí eu fiz um convite para ela vir na igreja. Ela falou assim, ela merece eu colar, porque eu tô toda arrepiada. Aí ela falou assim, mas eu já tô indo na igreja do meu neto, aos poucos eu tô indo, né? Aí eu falei assim pra ela, né? Você continua indo porque o que tá comigo vai andar com você também. Ela falou assim, eu creio, eu receio. Aí a menina que tava lá falou assim, nossa, imagina, eu tô sentindo algo tão diferente porque eu tô sentindo o meu coração queimar, a dona de lá, né? Falei assim, minha pessoa sentisse que essa é o Espírito Santo de Deus. Você tem duas opções, irmão. Ou andar vazio, ou andar cheio de vento, ou andar cheio da presença de Deus. Fôlego de vida até os animais têm. Até os animais respiram, até os animais acordam, até os animais dormem. Agora a presença de Deus de fato só sente aquele que realmente deixa ele queimar e viver dentro da vida. E essa é a proposta do Senhor para a nossa vida. Essa é a proposta do Senhor para a minha vida, para a tua vida. Tem situações que não mudaram ainda na nossa vida por falta de posicionamento nosso. Porque a instrução o Senhor já tem dado. Agora, o que a gente tem deixado viver dentro de nós? O que o Senhor verdadeiramente nós temos aberto mão para a presença de Deus poder permanecer em nós? Ou a gente continua simplesmente sentindo a presença, ou a gente vive a presença de Deus? Você pode continuar simplesmente sentindo a presença de Deus a cada culto, a cada vez que você louva, a cada vez que você canta, a cada vez que você prega, ou você pode verdadeiramente passar a viver a presença de Deus, que essa é a proposta de Deus para a nossa vida. Simplesmente mudança de ano e ser transportado. É isso que o Senhor quer para o seu povo. Que nós verdadeiramente venhamos andar em Espírito. O problema é que o Espírito leva a gente para lugares que a gente não quer andar. É no deserto, uma voltinha ali no deserto. É a visita daquela pessoa que você não quer. O Espírito não vai levar você lá na casa do seu amigo que você vai, pode ir para um amigo aqui que é profeta, não pode estar, não é lá que o Espírito vai te levar. O Espírito vai te levar onde você não quer ir. Justamente para provar que não é você que está fazendo, não é você que está decidindo, mas que é a presença do Espírito Santo de Deus que está guiando e direcionando a sua vida. E o que vai acontecer lá é o resultado da presença dele na sua vida. Por que Elias corre? Porque o Espírito falou, agora é hora de você ir lá no palácio.
Isabel falou que vai te matar, mas tu vai fazer uma visita para ela. Não, vai lá. Ele correu. Quando ele entende que realmente era Deus trabalhando na vida dele, qual é o primeiro lugar que ele vai quando sai da caverna? Vou visitar Jezabel. Vou entregar. Vou visitar Acabe. Quando você entende que você está sendo movido pela presença, você não fica em pânico, você não fica em medo, você não tem medo onde você anda, você não tem medo onde você vai, você nem questiona mais. Você quer saber que você está cheio da presença de Deus? É quando você para de questionar a Deus. Quando o Espírito está governando a sua vida, você quer saber se o Espírito está governando a sua vida? É quando você para de questionar a Deus. E quando você está questionando ao Senhor, é sinal de que o Espírito não está ainda governando a sua vida. Quando o Espírito passa a governar a sua vida, você não questiona mais. Você é como o vento. Quando ele mandar, você já está indo. Enquanto a gente está colocando percalços e empecilhos, é sinal de que ainda não estamos sendo dirigidos e governados pelo Espírito Santo de Deus. Começa a analisar o que fala isso. Certo? Aí vem Samuel agora a exortar eles. Né? Samuel, vocês não estão percebendo que já se passaram 20 anos? Deus sempre esteve comigo, Deus sempre esteve com a minha casa, Deus sempre falou comigo. Samuel falou, né? Mas eu não vou durar para sempre não, gente. Até quando vocês vão deixar a arca de Deus aí trancada? Eita glória! Até quando que a arca vai ficar esquecida aí no meio de vocês? Até quando? Porque já se passaram 20 dias. Verso. E aí o que acontece? Verso 4. Então os filhos de Israel tiraram dentre si os balaíns e os astarotes e serviram ao Senhor. Aí eles caíram em si que realmente eles precisavam ter uma vida ativa com Deus. Porque estava muito fácil, acontecia alguma coisa, tinha algum problema, eles precisavam da orientação de Deus, correu para onde? Samuel! Ora por mim, Samuel! Samuel! Põe a mão na minha cabeça, Samuel! Ora pelo meu filho! Samuel falou, gente, eu sou Deus. Eu estou aqui assessorando em vocês, mas a qualquer hora dessa eu estou com ele. E vai dar ruim para vocês. Aí eles entendem que havia uma necessidade pessoal. Cada um deles tinha que aprender a buscar o Senhor. Então agora eles começam a rejeitar os deuses que eles estavam buscando, né? Os falsos deuses que eles vinham adorando. Começam a colocar tudo de lado. E disse mais Samuel: faz uma igreja. Volta a congregar. O que é isso aqui? Culto. Faz culto. Vocês precisam culto. Vocês precisam estar juntos. Sai de dentro da casinha. Isso não está falando aí. Congregar todo Israel em ajunta. Mas o grande congresso, o grande ajunta. O congresso aqui não é festa. O congresso aqui é de estarem juntos, é de estarem congregados. Certo? E orarei por vós ao. Não vou ter esse negócio de fila aqui não. Depois vocês vão fazer uma fila aqui, se você vai orar por mim, você vai orar por não. Vou orar por todo mundo uma vez só. Quem crê vai receber, quem crê vai ser abençoado. Não vou fazer um culto aqui. Quem se envolver com uma palavra, com a presença, vai ser abençoado. Congrega todo mundo junto aí. Porque eu vou orar por vós, vou orar por todo mundo. E quem realmente quiser, quem realmente estiver envolvido, esse será abençoado. E congregaram-se em Mispe, tiraram a água e derramaram perante o Senhor, e jejuaram naquele dia, e disseram ali: pecamos contra o Senhor. E julgava Samuel os filhos de Israel em Mispa. E novamente o inimigo agora, porque o Satanás, ele fica primeiro esperando lá fra. Quantos tinham morrido lá pela desobediência? 50.070. A notícia chegou da onde? Os filisteus. Os filisteus falaram assim: ó, bem feito, o Deus deles está contra eles, porque aqui ele não matou ninguém. Tem gente que ficou doente, tem gente que ficou aqui, tiveram hemorroida, tiveram um monte de complicações, né? Mas morte assim, nessa proporção não teve. Agora,
Se morreu tudo isso lá, é sinal que Deus está contra eles. Então nós vamos lá também, porque se o Deus deles não está com eles para defender eles, então a batalha é ganha. Só que o que o diabo não sabia é que eles tinham se arrependido já aqui nesse episódio, né? Eles já tinham voltado o coração para o Senhor. E quando agora os filisteus se posicionam contra os filhos de Israel, o Senhor agora vem dar livramento para eles, pegadinha, né? Já caiu na própria armadilha, né? Porque é assim que o Senhor faz. A própria Bíblia diz isso, né? Que o Senhor desarma as armadilhas, né, do inimigo. Que ele mesmo cai no laço, ele mesmo cai na cova, ele mesmo cai na forca que ele prepara. Então Satanás preparou aqui um grande laço, mas o que ele não sabia é que o coração do povo já tinha se voltado para Deus. O problema não é cair, o problema é permanecer caído. O problema não é errar, não é permanecer no erro. Se você não teve instrução, se você errou por falta de entendimento, por falta de conhecimento, por falta de instrução, agora a questão é se posicionar, se arrepender diante de Deus e passar a viver dentro da verdade, porque aí a mão do Senhor volta a ser a nosso favor. Então essa ela realmente se passa depois dos 20 anos. Você imagina todo esse período, o inimigo ficou só ali, pensando a vida deles. O inimigo ficou só estudando. Número 20.000, alguns se voltaram contra Deus, e eles estão ali só vendo, né? A ação. Só que aí o inimigo viu uma oportunidade quando eles estavam congregados. Alguém pegou? Glória a Deus. Qual foi a oportunidade que o inimigo viu? Que eles estavam congregados, estavam todos juntos. O inimigo falou: estão virando ameaça. Enquanto eles estavam, cada um no seu barraco, cada um na sua casinha, cada um na sua tenda, cada um no seu buraco, não ofereciam perigo para ninguém. O problema foi quando eles se ajuntaram. Glória a Deus. O diabo agora viu uma ameaça. O negócio está ficando muito para nós, porque eles estão se juntando. E esse povo junto, ninguém segura. Um dia eu fiquei só. Saí do meio da congregação e ele me saiu. Aí foi onde eu vi que eu tinha que voltar para a igreja para Jesus. Porque somos um exército, irmão. Ninguém consegue ser um exército sozinho. A gente não consegue defender a nossa casa sozinho. A gente não consegue. Eu só tenho 2 olhos e 2 mãos, e juntos nós temos mais olhos, mais mãos para nos defender. Juntos nós somos um grande exército. Aleluia. E imagina juntos, obedientes, instruídos e capacitados por Deus. Meu Deus. Por que o inimigo sempre quer tirar alguém do eixo? Por que você acha que o inimigo sempre quer pôr alguém na rebeldia? Sempre quer pôr alguém do contra? Sempre quer pôr alguém que, né, o tal do, eu não concordo com ele, eu não concordo. Por que você acha que o diabo sempre quer achar uma brecha no meio de nós para agir? Mexe com todos, né? Estrutura, a tua brecha, um buraco, e é por ali que ele entra. Primeiro ele precisa de uma grande porta, precisa de uma brechinha, né? Sabe aqui, ó. Tem uma analogia que fala que o elefante, para ele trabalhar no circo, ele precisa ficar preso desde pequenininho. Porque quando ele cresce, ele já tem a força para arrebentar a corda na perna dele. Mas como ele já estava preso naquela corda desde pequenininho, quando ele está grande, ele acredita que não consegue sair sozinho. Quando pequeno, ele tentou muitas vezes soltar daquela corda. Quantas vezes ele tentou, quem sabe até se machucou tentando se soltar e não conseguiu. Ele não consegue. Então ele já tem na mente, né? Tem uma mensagem aqui, um gatilho na mente dele que você não pode. Com esse topo aí você não consegue. Contra essa situação aí você não vence. Então ele cresce. Mas aquele bloqueio continua aqui na mente dele. Ele continua acreditando que ele não consegue se soltar daquele topo. Por isso que todas as vezes, depois que ele está grande, nem laço o cuidador dá mais. Ele só envolve assim a corda no tronco e ele fica paradinho ali. Por quê? Porque ele tem um gatilho na mente de que ele não consegue se soltar daquela corda. Então nem laço precisa mais depois, nem nó precisa mais depois. Simplesmente a imagem, a referência daquela corda é o suficiente
né, para impedir esse animal de se soltar. E esses tipos de laços, o inimigo coloca às vezes na vida de muito crente, né? Porque às vezes está no erro, às vezes está ainda em processo de libertação e tenta, né, uma resposta de Deus, tenta orar, tenta, sabe, o ambiente não vai, não consegue se livrar daquele laço. Depois, passa-se o tempo, Deus opera na vida dessa pessoa, às vezes até liberta a pessoa do vício, a pessoa não vai estar aqui. O vício às vezes só está na mente daquela pessoa, porque ela já acreditou que não consegue se livrar daquela situação, que não consegue mudar aquilo ali, então ela fica presa naquela situação. É uma libertação, é uma busca por um dom, né? Aquilo não é para mim. Mas quem que disse que não é para você? Quem que disse que você não pode? Quem que disse que você não pode? Isso é uma limitação que só você está vendo, isso é uma corda que só você enxerga. Nem Satanás mais tem poder, aleluia, dessa situação sobre a sua vida, mas a trava e o bloqueio está onde? Aqui na mente. Jesus já cortou o laço, Jesus já deu vitória, Jesus já deu libertação, Jesus já deu poder, já deu autoridade. E às vezes nós não fazemos isso. Isso aconteceu com os discípulos. Jesus chama eles numa grande reunião, dá a eles poder e autoridade. Daqui a pouco vem alguém com um menino demoniado. E aí, ninguém expulsou o demônio. E a mãe chega para Jesus: Senhor, trouxe aqui o menino, você for leva com meus discípulos, já levei. Mas nenhum deles, e quando ela diz nenhum deles, é nenhum mesmo, todos eles tinham tentado. E ninguém expulsou o demônio. Então Jesus vai lá, expulsa o demônio, depois Jesus repreende eles e fala: meu, já não sei com vocês. Por que vocês me expulsaram? Era muito grande, não era muito grande, não. Vocês que são fracos. Porque eu já dei poder, já dei autoridade para vocês. São vocês que estão sendo fracos. Eu já dei poder e autoridade para todos vocês repreender esses espíritos imundos. Então não é que o diabo estava sendo forte, vocês estavam sendo fracos. Não foi isso que Jesus falou para ele? Homens de pouca fé. Cadê o potencial que eu depositei em vocês? Cadê a confiança que eu depositei em vocês? Cadê a autoridade que eu confiei em vocês? Pensa o tamanho da chamada. Aleluia! Pensa. Jesus falou: meu, eu tinha 70. Mais de 70, né? Mas entre 70, eu escolhi vocês. E vocês me deram essa. Aleluia. Você chama um pouco, a gente acha que O pastor pega só um, né? Não, você imagina, Jesus falou assim: ó, entre os 70, eu escolhi vocês. E vocês me dão a dessa. Na verdade, até esse momento eu não tinha entendido essa passagem. Na verdade, eles superestimaram o poder que estava. Já olharam para a situação e não para a responsabilidade que eles já tinham recebido, o poder e a autoridade que Deus já tinha dado a eles. E aí eu pergunto a cada um de nós aqui, né, principalmente os que já são consagrados e ungidos, separados. Você tem noção do poder e autoridade que o Senhor confiou nas suas mãos? Glória a Deus, aleluia! Os músicos, levitas. Vocês têm noção do poder e a graça que o Senhor tem derramado sobre a vida de vocês? A unção do Senhor que está sobre vós, para que quando vocês tocarem algum instrumento, abalar a estrutura do inferno, vidas serem libertas, vidas serem curadas. E o porquê que Satanás se levanta tanto contra a vida dos levitas e músicos da casa do Senhor? Por que Satanás sempre tenta achar uma questão para ter essa pessoa ali presa em alguma situação? Ou na vida familiar, ou no ministério, ou em casa. Sempre o diabo vai querer um pezinho, uma questão para manter essa pessoa presa ali na situação, para que quando tiver uma situação que tenha que expulsar, que tenha que repreender, a pessoa se ache indigna para atuar naquela situação. Mas graças a Deus, que nós que aqui estamos já temos a mente de Cristo. Graças a Deus, que nós que aqui estamos já temos recebido instrução do céu. Sabemos o poder e a autoridade que o Senhor tem confiado a nós. E para isso, por isso nós rejeitamos os pratos, ofertas e oferendas do inferno. Porque o que nós queremos é o poder de Deus agindo Aleluia. nessa vida, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Verso 9 do capítulo 7. Então tomou Samuel um cordeiro que ainda mamava, sacrificou-o inteiro e
clamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe deu. Eita, glória. Samuel tinha certeza que Deus iria respondê-lo? Sim. Sim. Por que você acha que Samuel não fala para eles fazerem o sacrifício? Ele diz: eu vou sacrificar o Senhor por nós. Primeiro ele ajuda. Um aqui ele deu uma visão e o povo atendeu. Então ele falou: agora sim eu posso sacrificar, que o Senhor vai receber. Samuel viu obediência no povo. É isso que o diácono está falando. Ele viu obediência no povo. O povo atendeu aquilo que Deus tinha colocado no coração de Samuel. E isso deu certeza para ele de que Deus iria responder. Porque se o povo não mostra obediência, ele nem sacrificado tinha. Samuel já tinha experiência com Deus aqui, de outras situações que nós já vimos. Ia ser igual de Saúl. Ele já sabia no que ia dar. Agora, como ele provou o povo e viu obediência, ele falou: Deus não vai negar a sua presença no meio de nós. O povo está congregado, o povo está unido, o povo está junto. Então agora é hora de buscar e pedir ao Senhor, e Ele certamente vai atender. Você viu a importância da gente demonstrar a nossa obediência a Deus, não só em palavras, mas em ações? Porque dizer que é obediente é fácil, qualquer um pode falar que é obediente. A pessoa vai presa em flagrante, tem foto, tem vídeo, tem filmagem. Aí no estatuto fala, o Código Civil brasileiro defende ele, porque ele diz assim que nem um cidadão pode promover prova contra si mesmo. Então ele chega lá diante do juiz e diz: eu sou inocente. Meu, mas tá aqui, eu tô vendo, tem um vídeo aqui, tem testemunha. Não, foi eu. Não assumo, né, o B.O., como se dizer assim. Mas aquele que anda em obediência e sinceridade diante de Deus não tem prova, não tem nada que se levanta contra ele. Não precisa mentir, diz: não. Ele transita, chega de Deus: Senhor, eu errei, Senhor, me perdoa, Senhor, eu estou endireitando a minha vida na sua presença, Senhor, foi eu sim, fiz sim, mas eis aqui no coração quebrantado, arrependido, verdadeiramente na sua presença. E a partir daí, Deus começa a operar na vida dessa pessoa. Eles podiam simplesmente continuar na mentira, continuar com seus falsos deuses. Afinal, eles estavam dentro das suas casas. Quem quer saber? E aqui eu creio que houve um tempo também para isso. Sim. Eles foram congregando, aí sim o Senhor viu que era aquilo mesmo. Agora, cada Congregando fez um culto já. Congregando a cada 6 vezes? Não, irmão, eles congregaram, jejuaram, nós vimos aqui. Né? O processo da água, além deles trazerem água, né, representa uma purificação. Que era o que o sacerdote fazia antes de oferecer o sacrifício. Ia lá na pia, no propiciatório, lavava-se as mãos e tal. Aquilo ali já era sinal de um sacrifício. Mas o sacrifício de animal aqui não tinha acontecido ainda. Por que eles lavaram as mãos? Em sinal de sacrifício. Nós vamos viver para o Senhor. Nós estamos lavando as mãos de tudo aquilo que fizemos e que nos afastou do Senhor. Mas a minha vida agora vai ser um sacrifício diante da presença de Deus. Não sacrifício de sacrilégio, de sofrimento que é servir a Deus, não. Mas eu voluntariamente vou ofertar a minha vida a... Como assim? Vou abrir mão do meu conforto, vou abrir mão de algo que me traga um benefício em prol do reino de Deus. Que é o que nós estamos fazendo aqui hoje. Não foi eu mesmo, por exemplo, na sua casa, no seu sofá, deitado, debaixo de uma coberta, assistindo o seu benefício. Mas você sacrificou-se. Você veio para a casa do Senhor aprender mais de Deus para quê? Para ser um crente, sabe? Não, para ganhar vidas para a presença de Deus, para poder ser um obreiro aprovado na presença do Senhor, para que o Senhor possa te usar, para que outras vidas também sejam alcançadas. Olha que maravilha. Para que quando perceber uma pessoa fora do centro da vontade de Deus, chamar, instruí-la dentro da vontade de Deus. Olha aí, o que é isso? O sacrifício. E eu creio que o Senhor tem recebido esse sacrifício nessa noite. E não foi fácil para nenhum de nós aqui, mas glória a Deus por isso. Né? O Senhor é fiel e longânimo em toda a sua obra e sobre a nossa vida. Certo? Verso 10. E sucedeu que
Estando Samuel sacrificando o holocausto, os filisteus chegaram a pelejar contra Israel. Olha, logo na hora do culto, irmão, parece aqui, né? Culto de festa sempre aparece endemoniado. Pode esperar, sobreviver na porta de comunicação. É culto de festividade, é culto que não pode esperar para chegar endemoniado aí. Ainda já para lá fora mesmo. Então eles estavam ainda oferecendo sacrifício a Deus quando o inimigo se posicionou contra eles. Eles não tiveram nem que lutar. Deus é fiel para com o seu povo. E trovejou o Senhor naquele dia com grande trovoada sobre os filisteus, e os aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. O Senhor trovejou. Eles entenderam, e aí, meu irmão, é tarde, porque ele já tinha invadido a terra do povo de Deus, eles já tinham vindo diante de Israel, já estavam prontos para a guerra, achando que Deus não estava com eles. E daqui a pouco o que acontece? Um grande trovão, né, no céu, troveja contra eles. Quem sabe os montes ali se abalam, alguns já morreram ali soterrados. Quem está lá atrás já entendeu o quê? Deus está com eles. Deu ruim. Como que eu vou fazer o que aqui nesse lugar? O que eu vim fazer aqui? Né? Aí só sobrou querer fugir, mas aí já era tarde, porque Israel já estava posicionado também para a guerra. Então, meu irmão, que o Senhor, todas as vezes que o inimigo se posicionar contra nós, que nós estejamos na posição de receber vitória. Nós estejamos dentro da obediência para que o Senhor peleje por nós e nós verdadeiramente venhamos nos calar. Porque o Senhor só peleja por aquele que está dentro da sua vontade, por aquele que está na obediência, por aquele que está sacrificando, por aquele que está verdadeiramente fazendo a sua vontade. E os homens de Israel saíram de Mispa e perseguiram os filisteus. Olha, eles estavam fugindo, eles estavam correndo. E feriram-nos até debaixo de Bet-Car. Então tomou Samuel uma pedra e pôs-se em Mispa em Sem, e chamou o nome daquele lugar Ebenezer, ou Ebenezer. Aí é tradução de. A Bíblia nos dá esse direito, né? Ou Ebenezer ou Ebenezer. Tanto faz como tanto fez, tá? É questão de pronúncia. Então, qual o significado de Ebenezer? Ebenezer? Até aqui nos ajudou o Senhor. Por quê? Por que essa questão? Porque até então era uma batalha que momentos atrás era impossível de vencer aquela batalha. Samuel entende que se não é a mão do Senhor com eles, eles não poderiam vencer essa guerra. Principalmente porque eles tiveram uma grande baixa, né? 50 mil homens a menos. Só que às vezes perder gente é bom. Porque qual foi o tipo de gente que eles perderam aqui? Gente desobediente, gente que não estava dentro da vontade de Deus, gente que estava fora do conserto. Olha aí. Às vezes Deus tira a gente de lugares, às vezes é um emprego, às vezes é uma situação, às vezes é uma amizade, às vezes é um relacionamento. Mas se está trazendo malefícios, se está nos afastando da presença de Deus, é ganho, meu irmão. Tem perda, é ganho. Aleluia. Com Deus a conta é diferente. Porque é a família, mas a família está te tirando do centro da vontade de Deus, então você está ganhando. Porque agora você está mais firme. É gente que te afasta da vontade, do centro da vontade de Deus, glória a Deus, porque agora você está mais crente. Eu já vi testemunho de pessoas que pediu para Deus mandar um filho, e depois, eu posso para a igreja por causa do filho, e o próprio Deus falou assim: se você não for, eu vou tirar de você. Eu já vi situações assim, conheço gente que está vivendo uma situação exatamente assim. Tem gente que quer um emprego, tem gente que quer um casamento, tem gente que quer isso, tem gente que quer aquilo. Mas Senhor, não pensou, Senhor, eu sozinho, Senhor, prepara alguém, me prepara, vai em casa, vem daqui a pouco, não vou porque eu tenho que ir. Então tá bom, dá um jeito, isso é fácil. Isso é fácil. Foi 10 anos nessa luta. Aí Deus
ainda se cumpre. E cumpriu. 10 anos de prova. Eu te falo, Deus é paciente ou não é? Teve oportunidade ou E não teve? agora ela vai, viu? Não vai dar uma vez que eu não dá baixa nela também. Que impedimento que tem essa? Então, impedimento é você. Não tem nem quem pôr desculpa agora, eu subir quem. Peraí que eu resumo. Acabou, tá frio. Você está entendendo, irmão? Então agora, essa questão do nome Ebenezer nasce dentro desse contexto. Samuel entende que é uma batalha que humanamente era impossível de se vencer. Que se a mão do Senhor não fosse com eles, dificilmente eles sairiam vivos dessa situação. Mas agora, porque a mão do Senhor era com eles, eles estavam perseguindo o inimigo. Olha aí. Glória a Deus. Quem nunca, né? Você está lá, você nunca fez nada com a pessoa, você nunca, às vezes você nem viu a pessoa. Porque esse crente aí já está me perseguindo, esse crente aí. Não, irmão, você que é o perseguidor, é que Deus virou o jogo. É que Deus virou a situação. E aí parece que a gente que somos os perseguidores, a gente que vira as pragas. Não é. É porque a vontade da pessoa era matar, gente. A vontade da pessoa era ir no nosso enterro. Mas porque Deus nos deu vitória, a vitória está incomodando eles. Eita, glória! Glória a Deus! A luz, o resplendor de Deus na sua vida está incomodando eles. Não é que você precisa fazer nada, você não precisa fazer nada. O fato da sua existência, o fato deles verem que Deus está te abençoando, já incomoda eles. Uma pessoa que, essa pessoa trabalha para mim, essa pessoa é meu funcionário, e é melhor como? É melhor do que como que essa pessoa tem uma coisa que eu não tenho, como que essa pessoa consegue uma coisa que eu não consigo, sabe? Esse tipo de coisa. A inveja nasce, a situação vem, mas o que eles não entendem é que a mão do Senhor é com nós. Aleluia! Quem está do nosso lado não é o banco, quem está do nosso lado não é o gerente, quem está do nosso lado não é o dinheiro, quem está do nosso lado é a mão do Senhor, nosso Deus, Criador. E Ele faz milagre e opera maravilha, sabe por quê? Ele é Deus. É só passar pro nosso lado, né? É só vir por nós, que Ele tem vitória. Passa por lá, cara. Porque Deus sempre tem uma porta aberta para quem quer entrar. E a porta sempre estará aberta para quem quiser sair. Deus não impede ninguém de entrar. Ninguém que quer se converter chegar. Mas Ele também não segura ninguém a força. Quem quiser sair, vai sair. Quem quiser ficar fora, vai ficar fora. Mas na hora de contar a vitória, vai ter que Aleluia! também. O diabo sempre tem um barquinho. Sempre tem uma carona. Satanás sempre tem uma carona para levar quem tiver disposto. E tem um problema, que quem quer ir, nunca quer ir sozinho. Sempre quer levar alguém. Então, estejamos atentos. Porque, irmão, é Bíblia, essa história é a Bíblia. Todos aqueles que tropeçaram, que caíram, que, sabe, sempre eles tentam se apegar em alguém para dizer, né? Eu não estou sozinho. Mas graças a Deus que aquele que tem visão e direcionamento de Deus tem também a visão e o entendimento do Senhor. Certo? Mas é para a gente ser detalhe. Deixa eu ver como é que é. Eu tenho combinado com a pastora, como está meio frio, liberar essa criança um pouco mais cedo. Tá? São 9 horas agora. Na próxima aula nós vamos ver 1 Samuel 8, que é quando eles pedem um rei para o Senhor. Perigo de quem acha que tem direito de pedir algo para Deus sem perguntar primeiro para Deus o que Deus quer de nós. Então, a partir da próxima aula nós vamos ver aí 1 Samuel 8 até o 15. Amém, irmãos? Dentro desse contexto de hoje, quem quer
Pai, dos nossos maus pensamentos. Fortalece, Senhor, o nosso espírito na tua presença. Alcança, Senhor, os nossos irmãos que não puderem estar conosco hoje. Manifesta, Senhor, a tua vontade para a honra, glória e louvor do teu santo e eterno nome, ó Pai. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. E que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus sejam sobre a vida de cada um de nós.